Olha, por muito tempo, a comunicação no autismo foi vista como uma via de mão única, sabe? Como se a dificuldade estivesse só de um lado. Mas e se o problema não for de uma pessoa só? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que está virando essa história de cabeça para baixo: o problema da dupla empatia. E essa pergunta é o ponto de partida de tudo. O que realmente acontece quando duas formas diferentes de processar o mundo tentam se conectar? Por décadas, a ciência achou que tinha a resposta, só que talvez estivesse olhando só para metade do filme. Para a gente entender o tamanho da mudança, primeiro a gente precisa dar uma olhada na explicação que dominou o campo por anos e anos. Uma visão que focava quase que exclusivamente no que acontece dentro do cérebro autista. Essa explicação ficou famosa como teoria da mente. A ideia, que foi muito divulgada pelo pesquisador Simon Baron-Cohen, é de que pessoas autistas teriam uma certa dificuldade em ler de forma intuitiva os pensamentos e as intenções dos outros. E assim, foi uma contribuição gigante para o campo, não dá para negar, mas ela deixava uma peça bem importante do quebra-cabeça de fora. A ciência tinha essa teoria que parecia super sólida. Só que tinha uma pergunta ali, sabe? Uma pergunta meio óbvia, que estava incomodando e que quase ninguém estava fazendo. E essa pergunta que não era feita estava prestes a mudar tudo. E é essa aqui, a pergunta que vira o jogo. Se pessoas autistas têm dificuldade para entender os neurotípicos, ou seja, pessoas com um desenvolvimento neurológico tido como padrão, será que o contrário também acontece? Será que os neurotípicos são craques em decifrar as pessoas autistas? A resposta para essa pergunta abriu a porta para uma teoria revolucionária. E o cara que botou essa pergunta na mesa de vez foi Damian Milton, um pesquisador que, por ser autista, trouxe uma perspectiva de dentro para fora. Uma visão que estava faltando. A experiência de vida dele mudou o tipo de pergunta que precisava ser feita e lá em 2012 o trabalho dele deu início a uma transformação de verdade. Essa revolução toda que o Milton começou tem nome e é o coração da nossa análise hoje. Vamos entender o que é o problema da dupla empatia. E a chave já está no nome, né? Dupla. Não é um problema de um lado só. Então, o pulo do gato é o seguinte: a falha de comunicação não é um defeito da pessoa autista. É uma quebra de entendimento mútua. O neurotípico também tem uma dificuldade enorme em ler o autista. A empatia falha nos dois sentidos. A rua é de mão dupla. E o mais incrível é que os dados começaram a confirmar essa ideia. Tem estudo mostrando que grupos só com pessoas autistas se comunicam super bem, de forma fluida. A dificuldade aparece quando os grupos são mistos. E sim, as pesquisas também mostram que neurotípicos erram mais ao tentar interpretar as emoções de autistas. Ou seja, não é um defeito, é um choque de sistemas operacionais que cria ruído para os dois lados. E é aqui que a chave vira. A pergunta deixa de ser como a gente conserta uma pessoa para ela se adaptar e passa a ser como a gente constrói uma ponte. A responsabilidade sai do indivíduo e vai para a interação, para o encontro entre esses dois mundos. Ela passa a ser compartilhada. Beleza, a teoria é poderosa, a gente entendeu. Mas e na vida real? O que isso muda de verdade? O impacto é gigante, seja para famílias, para terapias ou para a sociedade como um todo. Primeiro de tudo, a mudança começa nas palavras. E isso é fundamental. Trocar déficit por diferença não é só um detalhe. Déficit passa a ideia de que algo está quebrado. Diferença reconhece que existem dois sistemas operacionais distintos. A dificuldade é real, mas o problema não está em alguém, e sim entre as pessoas. Imagina o que isso significa para uma família. É uma virada de chave. Tira um peso enorme das costas. A criança não está sendo teimosa ou apática de propósito. Ela só opera num sistema diferente. E os pais também podem ter dificuldade para decodificar esse sistema. O foco sai da tentativa de consertar e vai para a colaboração, para a gente tentar se entender. E no consultório, a mesma coisa. O objetivo da terapia muda completamente. Em vez de ficar tentando treinar a pessoa autista para imitar comportamentos neurotípicos, o foco vira construir ferramentas para essa tradução mútua. A ajuda se torna muito mais respeitosa, porque reconhece que a dificuldade não é de um lado só. E o mais legal de ver isso aqui, lado a lado, é perceber o seguinte: uma teoria não anula a outra. Pelo contrário, elas se completam. O Baron-Cohen abriu uma janela para a gente ver o que acontece dentro do cérebro autista. O Milton abriu outra janela para a gente ver o que acontece entre cérebros diferentes. A gente precisa das duas visões para ter a foto completa. Bom, e tudo isso leva a gente para a grande conclusão aqui. Se o problema está no encontro entre as pessoas, a solução também precisa estar lá.
A responsabilidade é de todo mundo. Um diagnóstico não pode ser visto como uma lista de defeitos a serem corrigidos. Pensa nele como um manual de instruções de um sistema operacional diferente. E cabe a todo mundo, família, escola, médicos, usar esse manual para construir pontes e não muros. A responsabilidade de entender é compartilhada. E para a gente terminar, essa frase amarra tudo de um jeito perfeito. Às vezes, o maior avanço da ciência não vem de encontrar uma resposta nova, mas de ter a coragem de fazer uma pergunta nova. A história da dupla empatia mostra exatamente isso. Quando a gente muda a pergunta, a gente muda o mundo.